Agora a gente fala de uma situação preocupante para quem sofre com esclerose múltipla aqui no Amazonas. Os Ministérios Públicos do Amazonas e Federal entraram com uma ação na Justiça contra a União e o Estado para que um dos principais medicamentos usados no tratamento da doença volte a ser fornecido pelo SUS. Desde novembro, o remédio não é repassado, o que vem agravando a situação de alguns pacientes. Há 16 anos, a dona Ana Cristina recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla, uma doença crônica que afeta o sistema nervoso central, dificulta a locomoção, a visão e causa fadiga extrema. É uma fadiga crônica. Às vezes você acorda, vai ao banheiro escovar os dentes, quando volta, você já está cansado. Já daquele esforço que você fez, ao se alimentar, você cansa. Então, é uma fadiga crônica, permanente. Mesmo com as limitações impostas pelo problema de saúde, ela preside a Associação de Portadores de Esclerose Múltipla do Amazonas. Como a doença não tem cura, o tratamento depende de vários medicamentos, entre eles do Gilenya, que é fornecido apenas pelo Ministério da Saúde. Segundo a Ana, desde novembro do ano passado, o Gilenya está em falta na Central de Medicamentos do Amazonas. Se o portador ele fica sem a medicação, e o que ocorre? Novas lesões acontecem. O portador ficando a aparecer outros sintomas. Aí é a questão que o portador tem que ser internado para tomar corticoide e depois, ao reiniciar novamente a medicação, essa medicação que está em falta, o Gilenya, aí ele tem que baixar a UTI para poder voltar, porque é uma medicação muito forte. Com a falta do medicamento, os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Amazonas acataram a denúncia feita pela associação e entraram com uma ação na Justiça para garantir o fornecimento do remédio. Diante da gravidade do que foi narrado, o Ministério Público, no mesmo dia, ingressou com uma ação civil pública na Justiça Federal, porque esse medicamento é um medicamento que é fornecido pelo Ministério da Saúde para as secretarias de saúde dos estados, com o objetivo de garantir o abastecimento. A ação tramita na 3ª Vara Federal do Amazonas e aguarda a decisão da Justiça. De acordo com as promotoras de justiça de defesa dos direitos humanos à saúde pública, não há justificativa para a falta desse medicamento por tratar-se de um fármaco de alto custo e que não pode ter o fornecimento interrompido. Esse abastecimento é da União, a grande responsável, então, por fornecer o medicamento aos pacientes. O Estado sempre, nessa relação do Sistema Único de Saúde, ele tem uma responsabilidade solidária. Então, há uma divisão, digamos, acadêmica de responsabilidades para efeito de efetivação do direito à saúde, mas a solidariedade no abastecimento, no cuidado, no fornecimento do serviço de saúde é sempre de todos os entes da Federação, União, Estado e Município. Olha, e o prazo dado pela Justiça para regularizar a situação acabou na última terça-feira, mas até agora nada foi feito. De acordo com a ação, o descumprimento da ordem judicial gera por dia para o governo do estado multa de R$10 mil. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que o fornecimento do medicamento é centralizado pelo Ministério da Saúde e disponibilizado para o Amazonas através do Programa Estadual de Medicamentos Excepcionais. E que, por causa das dificuldades de aquisição e distribuição pelo governo federal, a Central de Medicamentos daqui também está com dificuldades de garantir o fornecimento do remédio aos pacientes. A nota diz ainda que a Suzam está trabalhando para garantir o fornecimento da medicação, que deverá ser adquirida em processo de compra direta, através do laboratório farmacêutico. A gente espera que essa situação realmente se regularize o mais rápido possível para evitar o sofrimento desses pacientes. E a gente continua falando de saúde. Futuras mamães vêm optando por um parto natural, que é muito parecido com um procedimento normal, mas sem interferência de remédios. A decisão exige certos cuidados nessa hora tão importante para a mulher e para o bebê. E a procura pelo método tem crescido por aqui, mas o recomendado mesmo é fazer um acompanhamento médico durante toda a gestação para saber qual o parto mais indicado para cada caso. Hoje eles só se preocupam em ser fofos e nem imaginam que os pais passaram dias e dias debatendo sobre a melhor maneira deles virem ao mundo. Todos aqui passaram pelo parto natural
que parece com um parto normal, mas sem qualquer interferência médica. A mãe deixa o filho vir, seguindo o ritmo natural do corpo. É como um fruto que cresce sozinho e só vai ser colhido quando estiver totalmente maduro. O Joaquim Augusto nasceu assim. O médico estava lá, apenas acompanhando para o caso de uma emergência. O Ellen não quis abreviar as dores, escolheu viver o momento com toda a intensidade. Vai ser uma coisa que eu vou lembrar para sempre, assim. E ele nasceu, passou. Então é tranquilo, é toda a preparação, é toda a informação, é tudo psicológico no final das contas. O parto natural não tem uma posição ou local específico para acontecer. Algumas estiveram em casa, assistidas por enfermeiras obstetras, outras no hospital. A Daniele foi à maternidade com antecedência e levou todas as orientações para um parto natural. E nós fizemos o plano de parto, que foi recomendado pela nossa doula, e nós levamos no hospital uma semana antes do bebê nascer e dá sorte também de encontrar uma boa equipe, né? E graças a Deus deu tudo certo. A instrutora explica que é importante a mãe ter o máximo de informação possível para escolher bem o lugar e o tipo de parto. Ela cita as vantagens do modo natural. A gente vai ter um vínculo entre mãe e bebê muito mais entrelaçado, né? Porque vai se respeitar todo esse partejar. A mulher vai ter o bebê de uma forma muito respeitosa. O maior benefício realmente é para a saúde dessa criança e para a mãe, né? Que ela vai ter também um pós-parto muito mais tranquilo, uma amamentação muito mais tranquila também. Mas este obstetra alerta sobre os riscos para quem decidir ter o filho fora do ambiente hospitalar ou sem a presença de um obstetra. Em diversos lugares do Brasil, a gente vê partos naturais sendo realizados fora do ambiente hospitalar e muitas vezes com complicações em que não dá tempo de chegar no hospital para poder corrigir algum tipo de complicação, tanto materna quanto fetal. Raíza planejou ter o neném em casa, mas estava preparada para uma possível internação hospitalar. Foi o que aconteceu e o Gregório acabou nascendo por uma cesariana. Mas eu me sinto feliz, mesmo tendo sido feita a cesárea foi bem indicada e a cesárea ela serve para isso, para salvar vidas. Com certeza. E a gente segue agora para o intervalo e você vai ver a seguir tem história de superação. Mulheres com deficiência escolhem o polidense como arma para a inclusão social. E ainda, agentes do Detran entram no clima do carnaval, vestem até fantasia para chamar a atenção para o perigo de dirigir embriagado. Assuntos para daqui a pouquinho. Até já!